Olá galera, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia política. Desta vez nós vamos fazer a introdução desta temática aí que vocês estão vendo do lado do vídeo, que vamos apresentar para vocês os filósofos contratualistas. Esses filósofos, eles são aqueles famosos em fazer a defesa de duas realidades humanas, né? A primeira realidade é o estado de natureza, onde as pessoas vivem numa realidade fora do estado civil, ou seja, fora de uma legalidade organizada e feita de forma social. Esse é chamado estado de natureza, e a outra é o estado civil, onde as pessoas vivem conforme um regimento civil comum, organizado através da coletividade, e que esse estado tem um governo, tem um governo instituído, estipulado, que possa governar os interesses e conduzir o destino desta sociedade. Então nós vamos falar desses filósofos aí, que são três. Nós vamos começar a falar primeiramente de Thomas Robinson, depois nós vamos falar de John Locke e depois Jean-Jacques Rousseau, que são os três contratualistas que defendem esta ideia, da realidade humana, da realidade da organização humana de forma dualista. A primeira é o estado de natureza e a segunda é o estado civil. Ok? Então, aqui do lado vamos acompanhar, lá em cima, o primeiro tópico: estado de natureza, segundo Robson, um filósofo absolutista, defendeu uma ideia de sociedade absolutista, o governo absolutista, 1588, 1679. Estado de natureza, para ele, é uma realidade na qual os homens e mulheres vivem antes de uma sociedade normatizada. Sociedade normatizada quer dizer uma sociedade civil, uma sociedade que tem regras, que tem normas, que tem leis que precisam ser cumpridas. Então, segundo Thomas Hobbes, antes das pessoas viverem nesse estado civil, elas vivem num estado de natureza, Estado de natureza quer dizer um estado onde as normas e as regras elas são naturais, ou seja, elas são instituídas conforme o querer das pessoas, conforme o querer daquele que tem e que manifesta mais poder dentro desta conjuntura, dentro dessa conjuntura social pré-civil, ou seja, uma realidade não civil. Não pode haver segurança, paz, enquanto perdura o estado de natureza. Então, o estado de natureza, para a segunda ótica de Robson, ele é um estado de insegurança, um estado onde todos podem estar em guerra contra todos, não tem segurança na vida, não tem segurança nos bens, tudo está colocado sobre a condição de risco, Todo mundo está sofrendo, todo mundo pode perder a vida e perder aquilo que tem. Por quê? Porque não existem normas, não existem regras, que possa defender os direitos das pessoas. Então, os homens, eles são entregues a si, é o mesmo que perpetuar a insegurança e o medo, Então, os homens entreguem a si mesmo, e perpetua, sobre estas pessoas, sobre esses homens, o medo, a insegurança, de forma que, nesta condição de estado de natureza, o homem ele é lobo do próprio homem. Essa é uma expressão que quase todo mundo conhece, quem estuda um pouco sobre as teorias políticas e sobretudo desse filósofo sabe que essa é uma expressão própria desse pensador. O homem ele é lobo do próprio homem. Quando que o homem ele é lobo do próprio homem? Quando este vive no estado de natureza, ou seja, não tem uma lei que protege civilmente falando. Estado de natureza segundo John Locke, um filósofo moderno que viveu entre os anos de 1636 a 1704. Segundo ele, o estado de natureza não é um estado de guerra de todos contra todos, onde o homem vive sua essência. Então, se o
Thomas Hobbes acreditava que o estado de natureza é um estado perigoso, um estado que não tem segurança, para John Locke, o estado de natureza ele é um estado onde as pessoas elas não estão de guerra, em guerra de todos contra todos, né? Ou seja, é onde o homem ele pode viver a sua essência. No entanto, é um estado que oferece insegurança mesmo assim. Né? Tanto é que para o homem defender os seus direitos naturais, esses direitos só são apenas defendidos quando existe a estipulação do Estado Civil, que é onde acontece, portanto, as leis que defendem os direitos de propriedade. Né? Então, o estado de perfeita liberdade, de agir, de dispor de sua pessoa e de suas propriedades nos limites da condição natural. Ou seja, o homem ele não perde nenhum dos seus direitos vivendo no estado de natureza. Porém, não tem uma norma, uma regra que possa defender rigidamente, né, esses direitos. Ou seja, qualquer pessoa pode atentar contra os direitos de propriedade de cada um dos membros desta sociedade natural. Então, prevendo esse tipo de situação, ou se precavendo, melhor dizendo, desse tipo de situação, é que é estipulado, portanto, o Estado Civil, o Estado onde essas pessoas poderão usufruir com toda a segurança dos seus direitos, os seus direitos naturais, que são eles direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. São os direitos básicos, segundo a ótica deste pensador. Portanto, Estado natural é um estado de liberdade e igualdade, segundo a ótica de Locke. John Locke é um estado que oferece liberdade e oferece igualdade. No entanto, por que é necessário sair desse estado de natureza e ir para um estado civil? Porque é preciso uma proteção maior, é preciso haver uma proteção maior desses direitos. Uma vez que são direitos invioláveis, são direitos que as pessoas precisam ter sempre, e resguardado, é preciso que há uma lei mais rígida, mais robusta, para defender esses direitos das pessoas. Estado de natureza, segundo Rousseau, um outro pensador aí, o terceiro pensador, que viveu entre os anos de 1712 e 1778. Ele foi o defensor da vida natural. O homem natural é íntegro, biologicamente sadio e moralmente justo. Enquanto os outros dois anteriores, Thomas Robinson e John Locke, defendiam que era preciso sair do estado de natureza, o Rousseau vai dizer o contrário. Ele vai dizer que o estado de natureza para o homem, para a sociedade, para as pessoas, é a melhor vida que possa existir, porque é lá que o homem ele conserva a sua integridade, ele é sadio e ele também é uma pessoa justa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando o homem passa a viver numa sociedade civil, é onde ele vai despertar algumas coisas que são socialmente consideradas como sendo más, como por exemplo a ganância, o ódio, a disputa ferrenha e cegamente por riquezas, por status social e outras coisas que a gente pode considerar que são próprias da vida social. Então, prevendo ou justificando esse tipo de situação, Rousseau vai dizer que é melhor que o homem viva no estado de natureza, porque é melhor ele ser uma pessoa boa e não uma pessoa má, certo? Então, esse pensador é aquele que tem uma máxima também, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, Ou seja, quando ele diz que o homem nasce bom, é que ele nasce num estado de natureza, um estado natural, onde ele ainda não desenvolveu a sua maldade no pensamento, nas ideias, ele ainda não arquiteta a maldade no seu interior. E isso vai passar quando ele ingressa na sociedade civil, que há disputa, uma disputa de sobrevivência, sobretudo para poder aparecer e existir dentro dessa sociedade. E aí ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então a maldade e a injustiça não são naturais no homem. Isso tudo é decorrente da delimitação da propriedade privada. Segundo ele, e aí aqui há um ponto crítico
de crítica, né, que ele arremete a John Locke, vai defender o direito de propriedade, certo? Ele vai dizer que por causa da delimitação da propriedade privada, ou seja, cada um tem o direito de ter aquilo que é próprio materialmente, riqueza, bens, né? E quando as pessoas não alcançam isso, isso pode incorrer numa questão de ódio, de violência, né? Tudo aquilo que a gente sabe que acontece dentro do meio social. Então, se o direito é para todos, né? E quando as pessoas percebem que isso não está chegando, que ele não alcança esse direito, aí pode começar o tipo de violência, né? O tipo de maldades dentro da sociedade. Então, melhorar as condições da sociedade deve passar pelo retorno à condição natural. Ou seja, o homem, a gente pode entender na ótica de Rousseau, que mesmo as pessoas vivendo num estado civil, um estado civilizado, um estado que tem leis e normas estipuladas, instituídas, ele nunca deve perder essa condição natural, né? Condição natural na ótica de Rousseau quer dizer integridade, quer dizer saúde, quer dizer ética, quer dizer moral íntegras, né? Ou seja, não perder essa condição, porque isso faz parte da condição natural do ser humano. E quando ele passa a viver uma sociedade que é concorrente, né? Que desfruta de muitas concorrências, né, que isso nem sempre são muito boas, isso pode tornar o homem mau, ou seja, tirando dele essa bondade natural. Okay? Então, nós temos aí essas condições apresentadas por esses três contratualistas. Essa aula é apenas uma introdução, porque depois eu vou falar especificamente de cada um deles, certo? Para ficar mais claro, mais que vocês possam fazer a distinção daquilo que pensa cada um desses pensadores aí. Vale lembrar dizer para vocês que aqui nós estamos introduzindo uma condição de sociedade liberal, ou seja, de Estado liberal também. O que é o Estado liberal? É um Estado onde defende os direitos de propriedade dos seus cidadãos, ou seja, sobretudo na ótica de John Locke, quando ele defende o direito de propriedade, ele quer dizer que o Estado ele deve intervir menos, não é, na vida das pessoas, na organização das famílias, deixar as famílias caminhar um pouco, né, com suas próprias pernas, e o Estado deixar de ficar intervindo, né? O direito de propriedade, todo mundo tem o seu direito, né, de ir e vir, de liberdade, de propriedade. E o que o Estado, e qual é a função do Estado em relação a isso? Defender apenas esses direitos. Coisa que pensa diferente o Thomas Robertson. Ele vai dizer que o Estado ele tem o poder sobre tudo, né? Um Estado absolutista, é um Estado que intervém em tudo na vida das pessoas. Tudo está sob o poder do Estado, ok? E coisa que, como eu falei, vai pensar diferente de Locke, que vai defender uma sociedade liberal, onde a participação do Estado será, pois, em defender os direitos naturais das pessoas. Okay? E Rousseau ele vai defender um pouco diferente, ele vai dizer que é melhor que as pessoas vivam na sua vida íntegra, né, sem muita participação civil, porque é na civilidade que às vezes as pessoas se tornam de atitudes más. Okay? Então eu apresento para vocês aqui duas questões, né? Duas questões aqui, está do lado, okay? Aqui do lado, atividade de fixação, que a primeira pede para a gente fazer o seguinte, né? Dentre os conceitos de estado de natureza, quais deles você concorda mais? Você concorda em viver o conceito estipulado por Hobbes, por Locke ou por Rousseau? E a 2. Você acredita que os homens e mulheres, mesmo vivendo em sociedade civil, parecem estar no estado natural? Dos três estados apresentados, quais deles nossa sociedade parece estar vivendo? Quando eu falo sociedade aqui, eu estou me referindo à sociedade brasileira. A gente está mais parecido com aquilo que diz Robson, aquilo que diz John Locke ou aquilo que diz Rousseau, né? Então, para vocês pensarem e responderem. Então, ficamos por aqui. É apenas uma aula introdutória sobre esses três pensadores. Nas próximas aulas eu vou falar
separadamente cada um deles. Grande abraço e nos veremos em outra oportunidade.